encontro dos amigos do Gasperim, meu pai, que foi goleiro do Internacional, Grêmio, Juventude, América, Cruzeiro, Botafogo de Ribeirão Preto, foi um pedido que ele fez antes dele falecer, no fim de 2009, ele faleceu em 2010, e depois ele me pediu em sonho. E aí ele falou assim: filha, gostaria que você contasse a minha história para que levasse esperança às vítimas de câncer. Para quem não sabe, meu pai faleceu de câncer em janeiro de 2010 e ele foi um grande guerreiro. Por isso que esse projeto se chama Gasperim, o Grande Guerreiro. Só que é mais do que contar a história dele, é contar a história do futebol raiz, dos grandes craques que jogaram na década de 60, 70, 80, início dos anos 90. Pessoal que jogava com chuteira pesada, que tinha que no intervalo de jogo trocar calçado, porque estava pesado, era difícil de jogar. Pessoal que não tinha a preparação física de hoje. E nós realizamos esses encontros já em Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Hoje tivemos mais um com a participação do Museu da Pelada, com vários craques do Internacional que jogaram com meu pai. Nos deram depoimentos não só sobre o Gasperim, mas também sobre a carreira dele. E eu não vi o meu pai jogar. Eu nasci em 1984, ele estava no América, por isso que eu sou americana de coração. Então isso para mim não é só conhecer a história do meu pai e resgatá-la, é conhecer os amigos dele, quem era Gasperim dentro e fora de campo. Então eu tenho histórias com ele, quando ele era chefe da caixinha do Internacional, e eu era um jogador do Júnior, participava, só que eu era o que pedia dinheiro para ele, em nome, por exemplo, do Manga, o maior goleiro que, na minha ideia, um dos maiores goleiros do mundo, e o Manga falava para mim assim: ô Alemã, ele me chamava de Alemã, vê se o Gasperim, mas ele tinha um portunhol, né? Eu não sei se eu consigo, se o Gasperim me dá um adiantamento nos jogos. E eu ia lá no Gasperim, né? Daí, ô Gasperim, o Manguita quer dinheiro. Mas como? Faz 4 partidas, já está adiantado? Aí eu dizia: ó, Gasperim, ele vai atacar para nós, para ver, o Gasperim era goleiro e sabia que o Manga era insuperável. Então eu dizia: mas ele não vai deixar de mal, né, Gasperim? E aí eu era no cheque. Aí eu pegava, a caixinha tinha um talão de cheque, eu preenchi o cheque, o valor, levava pro Manguita. Manguita, tá aqui. Aí, que eu nunca me esqueço, a mão dele. Aí ele fazia assim, ó, aqueles dedos dele, tudo assinava e pegava o cheque e ia descontar por aí, não sei aonde, mas isso é uma história que... E o Manga e o Gasperim se davam muito bem também, eram ótimos amigos, então essa é uma história bem legal. E isso foi 1 ano, 2, eu sempre ali naquela negociação, 20 anos, e já me enturmava com os mais antigos, né? Então o Gasperim sempre vamos ter histórias muito bacanas. E o Gasperim sempre foi além de ser um ótimo goleiro, ele sempre foi um agregador. Ele sempre foi um cara que queria sempre um todo. Ele olhava a floresta, ele não olhava a árvore. Não tinha quem não gostasse do Gringo. E como o Alemão falou, a gente se divertia muito porque ele era o chefe da caixinha, ele tinha que aguentar o problema dos outros todos. Então assim, a gente ficava sem grana, né? Na época a gente não ganhava muito, né? A gente vinha subindo pro junior. E a gente estava sempre usando uma graninha: passa lá em casa, passa lá em casa. Os goleiros eram os últimos a sair do treino. Quer dizer, a gente fazia a nossa parte, físico ou coletivo, como fosse, terminava, os goleiros ficavam até mais tarde, treinando, e todo mundo esperando o Gasperim para fazer o vale na caixinha. Aí ele todo embarrado no treino, tinha que esperar ele tomar banho, coisa muito que a gente lembra hoje com grande carinho. E nós éramos em 30 num plantel, ele tratava desde o Figueiredo a Falcão como eu e o Alemão, que estava chegando a mesma coisa. Agregador. Então ele unia aquela gurizada junto com os jogadores famosos do Inter na época, né? Então foi uma convivência muito feliz e uma saudade muito grande. Em primeiro lugar, meu pai era um cara sensacional em termos de ser humano. Ele ajudava todo mundo,
tanto fora como dentro de campo. Eu não vi ninguém falar mal do Gasperini. Ele não fez nada de mal para ninguém. E era um cara do bem. Isso é o importante. Era do bem, um cara agregador. Sempre faço orações para ele. E como espírita kardecista, eu sempre rezo por todos. E ele sempre é o primeiro a aparecer, né? Isso é muito forte. De todos os jogadores, todos que faleceram, eu mentalizo e peço, mas ele sempre está ali, na dele. Mas eu encontrei no Gasperini, logo quando comecei a jogar no profissional e depois, inclusive nas viagens, aquele cara que brincava comigo, que me aceitava, que me levava junto nas conversas, na mesa, fazia aquelas brincadeiras que tu faz com um amigo, que tu faz para receber bem, para que tu te sinta à vontade. Então eu tive um período bom com o Gasperini Internacional. Eu tinha um carinho especial por ele ser aquela pessoa, não só do jogador, do craque, do goleiro, da disposição nos treinamentos, nos jogos, aquela vontade de vencer, mas a índole dele, a formação dele, eu tenho muito comigo, que eu aprendi muita coisa nessa pequena formação que eu tive entre a parte base e você entrar no profissional, esse apoio, esse carinho, essa atenção, inclusive nas viagens, porque nós éramos acho que dois dos jogadores que tinham mais assim, receio de andar de avião, porque andar de avião assusta, e a gente brincava, e ele falava muito, meu filho, puxa, meu Deus, aquela coisa. Então a gente se envolvia, ria e ficava nervoso junto, e quando a gente via, terminava o voo, sentava o avião e a gente, puxa, vamos embora, saía junto, dando risada. Quer dizer, são detalhes que parece que as pessoas não percebem, mas quem está lá dentro, quem está começando, é muito importante ter esse apoio. Então eu guardo sempre essa lembrança, esse carinho, essa amizade que eu tinha com ele, além do companheiro, colega e jogador que foi comigo. O Gaspa era um querido, meu amigo de sempre. Às vezes até me emociono falando nele, mas era um cara que todo mundo gostava, amigo de todos, estava sempre alegre, sempre feliz, graças a tia, filha dele, que está revivendo tudo que a gente passou, né? E com saudade do pai, como a gente também sente. E eu tenho certeza que ele está lá nos olhando e está apreciando todo esse convívio que tu tens com a gente, e deve estar muito orgulhoso também de ti, com certeza. Isso, olha, eu tenho uma boa do teu pai, do Gasperini. Nós fomos viajar e ele era muito colado com o Valdomiro. O Valdomiro e ele faziam uma boa dupla, estavam sempre juntos, conversando, brincando. Mas com todos também, a gente estava sempre ali. Por isso que eu digo, ele chamava muita atenção justamente por essa brincadeira. Ele gostava de brincar e gostava de rir. E aí o Valdomiro colou nele no aeroporto e viu que ele tinha comprado um bilhete. E o Valdomiro pegou e olhou o número que era, né? Viu, pá, que legal, comprou um bilhete. Aí decorou o número, né? Escreveu no papel depois. E no outro dia, quando voltamos para o aeroporto, para embarcar depois do jogo, na volta ele pegou e colou no vidro. E o cara disse, agora vou chegar lá, vou ver o que deu, que número deu, blá, blá, blá. E ele, quando olhou, ele disse, ganhei, mas olha, foi uma... E só no avião, depois, o Valdomiro falou pra ele, né? Disse, pô, não vou deixar. O Valdomiro, conta pra ele, né? Vai chegar em casa, né? E ganhei. E ele já disse, vou botar aquilo fora, vou botar não sei o quê, vou comprar novo. E quando ele ficou sabendo, foi uma decepção muito grande, coitado, que maldade fizeram com ele, que não tinha ganho. Disse, não, Valdomiro, tu não ganhou, fui eu, Valdomiro disse, fui eu que botei esse número. E ele não queria acreditar, não, tu tá mentindo. Para convencer ele depois foi muito engraçado. Ele não queria se convencer. Não, eu ganhei. Aí no fim terminou, todo mundo começou a confirmar. Foi uma maldade, coitado do Gasperini. Ficou milionário e perdeu a fortuna já no avião. Ele sempre muito para cima, né? Uma pessoa assim muito positiva, me ensinou muito, aprendi muito com ele. Ele me orientava muito, né? Quando eu estava jogando ele me orientava muito. Na concentração ele estava sempre me dando dicas, né? Dizendo questão de posicionamento, de como se posicionar, muitas vezes os atacantes e tal, para facilitar para ele, saída do gol, como é que eu tinha que fazer. Então, me ajudou muito e, se eu começasse a falar aqui, né, do seu pai, a gente ia estourar o tempo aí, porque tem tanta coisa boa para falar. Falar do Gasperini é assim, ficar
batendo sempre na mesma tecla, né? Porque um amigo querido, a gente foi entender depois de muito tempo o quão importante ele era, fez parte da nossa vida, um amigo querido que deixou muita saudade pelo grande companheiro que foi. E tudo que eu lembro de Gasperini é de coisa boa, é de situações boas dentro do campo, de situações boas de vestiário, de situações boas também na rua, fora do futebol, de um homem de um companheiro, de um amigo que eu aprendi a admirar, de um cara que eu só tenho lembranças boas, que eu só tenho histórias boas para contar. Eu lembro de um caso, inclusive, assim, Cândido, e eu comprei o carro e quando eu quis viajar com o carro, que eu fui ver que o step não funcionava porque tinham mudado as rodas do carro, eu não sei lá. Eu sei que o step não funcionava e eu saí para viajar, voltei, furou pneu, não conseguia, não tinha step, aí voltei, não tinha mais como acertar, isso já era de noite, não tinha mais loja aberta, não tinha mais nada. Bati lá porque o Gasperini tinha um carro igual. Então o relacionamento era tanto assim que ele bati na casa dele 10, 11 horas da noite, meia-noite, não sei que hora era. Falei, Gasperini, me ajuda aí que aconteceu isso e isso. Ele foi lá, pegou do carro dele o step, eu creio. Falei, irmão, vai viajar. Depois na volta nós resolvemos isso aí. O legado que o Gasperini deixou foi uma coisa muito linda, de um homem íntegro, de um homem reto, extremamente bem-humorado, extremamente responsável, trabalhador. Todos os dias dava uma canseira no treinador de goleiro, porque ele sempre queria treinar um pouco mais. E então, assim, um homem muito responsável, preocupado com a família, preocupado com os filhos, em fazer o melhor. A nossa vida está muito ligada e as coisas aconteceram com muitas situações. Por isso eu não podia me furtar de vir aqui e dar esse testemunho a respeito de um homem do futebol que eu aprendi a admirar e que eu tenho muita saudade. Valeu? Vamos fazer mais, eu quero te dar um abraço. Ai, que legal. Ouvir isso do pai é o que nos fortalece. Faz 7 anos que meu pai partiu. 7. E isso, ouvir isso é o que fortalece. Saber que ele cumpriu. Muito obrigada. Teu pai cumpriu tudo que ele podia fazer com vocês, com família e conosco.